Oi, meu nome é Vinícius Melo e eu vou estar apresentando os nossos casos de teste, a nossa documentação com relação aos casos de teste. A documentação ela foi feita usando como base o site W3 Schools. O site W3 Schools é uma plataforma de ensino online, uma plataforma de ensino de tecnologia. Ele tem várias linguagens de programação, entre as principais delas estão o HTML e o CSS. Essa plataforma você pode fazer código nela, você pode assistir vídeo aula nela, você pode ver documentação, você pode ver exercícios. Então foi essa plataforma que a gente usou como base para os testes. Primeiro de tudo, tem aqui a estruturação padrão dos testes. Tu tem o código, o nome, o resumo do que é aquele teste que ele quer buscar, uma pré-condição para aquele teste poder ser feito, se aquele teste é automatizado ou não, o URL da interação, e o passo a passo que diz a interação, basicamente, o que vai acontecer entre usuário e sistema. Começando pelo login. O login é basicamente o processo do usuário inserir suas credenciais e conseguir acesso ao sistema. Basicamente, o que esse teste vai fazer é testar situações de, por exemplo, senha incorreta, usuário inexistente, ou o usuário deixou um campo vazio, ou até mesmo, em casos mais extremos, ataques como o ataque de SQL injection, que é um tipo de ataque muito comum para esse tipo de credencial. O objetivo desse teste é garantir que o sistema ele permite o acesso apenas quando todas as etapas da verificação forem válidas e corretas. Porque se um usuário que não deveria ter acesso a um sistema tem acesso a um sistema, ele vai ter acesso a dados e informações que ele não deveria ter. Então aqui estão todos os testes sendo efetuados. Segundo, a gente vai para a parte de cadastro. A parte de cadastro é a parte em que o usuário ele vai mandar suas credenciais para o sistema ter aquelas credenciais e ele poder ser aceito no sistema. O que vai ser analisado? É o processo de inserção das informações válidas, analisando se os dados, por exemplo, estão disponíveis, como o e-mail. Por exemplo, ele tem que verificar se o e-mail já está cadastrado, porque ele não pode cadastrar a pessoa de novo um e-mail duas vezes. Então ele tem que fazer essa verificação. Ele tem que fazer verificação se a senha é válida, se ela está dentro dos critérios usados para a senha naquele site e tudo mais. O foco desse tipo de análise de cadastro é verificar se o sistema cadastra corretamente as informações, as novas informações dos dados, e se checa por algum tipo de inconsistência, como novamente o e-mail já cadastrado, uma senha que não está dentro das informações corretas, campos deixados vazios, etc. Então aqui temos mais um exemplo. Nome do teste, cadastro com dados válidos. Em resumo, ele vai verificar a criação de conta com dados válidos, ou seja, todos os dados a operação pode seguir. Não é um processo automatizado. A URL de início da interação tá aqui. Você tem os passos e a interação entre usuário e sistema. O usuário acessa a página de cadastro. O sistema exibe o formulário de registro. O usuário preenche e-mail válido e não cadastrado. E o sistema aceita a entrada. O usuário preenche senha válida. E o sistema, o campo aceita a entrada. O usuário confirma o cadastro. E o sistema faz o envio das informações para a criação de conta e redireciona ele para já estar logado automaticamente. Em alguns outros sites, você tem que refazer o processo de login após o cadastro, mas isso varia de sistema de site para site. Você tem agora a parte de busca. O objetivo dos testes de busca é verificar se o sistema ele apresenta os resultados corretos e válidos para os termos inseridos e como ele reage a termos inexistentes. Ele é simples de explicar, mas ele não é simples de fazer no geral, porque ele é necessário um algoritmo de busca bem feito para você garantir que, por exemplo, se você bota uma busca pela metade, ele vai chegar em conclusões, mostrar resultados que façam sentido e que ele vai apresentar resultados ou a falta de resultados corretos para uma busca que não existe. Então temos aqui mais um exemplo. Esse exemplo é um termo. Vou pegar outro exemplo. Pronto, esse aqui é a execução de busca ao pressionar Enter. O site ele tem que ter a possibilidade, nesse caso em específico, de demonstrar a busca conforme ela está acontecendo. Você digitou duas letras e ele aparece os resultados que ele obteve a partir de seu algoritmo de busca a partir dessas duas letras, mas se você apertar Enter, ele vai abrir uma seção só para isso. Parte de menu. Os testes de menu, eles analisam a navegação do site, ou seja, a experiência que o usuário vai ter navegando naquele site, nas diferentes abas e widgets que o site usa. Ele analisa a transição de aba entre
quando o usuário ele é redirecionado de uma página para outra, e todas essas interações que o usuário tem com o layout e com as transições do site. O objetivo disso é basicamente garantir que o site ele corra de maneira estável e sem atrito, porque se o usuário tem atrito ao interagir com aquele sistema, ele vai gostar menos daquele sistema, porque é um sistema que exige muito dele, exige um atrito. Abertura de tutorial. Como assim abertura de tutorial? O site ele tem diversos tutoriais que são hospedados no site. Esses vídeos, eles não são hospedados literalmente no site, porque hospedar uma quantidade de galeria alta de vídeos num site demanda muita banda, então é usado outras ferramentas, como o YouTube, como o Vine, que é o Vimeo, que é outra ferramenta para você hospedar site, para você hospedar vídeos dentro do seu site e tudo mais, para você não ter esse custo de banda. O que esses testes eles visam? Eles visam basicamente verificar se os tutoriais eles carregam de maneira correta, se o site sofre algum tipo de queda por causa daquele tutorial, seja uma queda de banda ou seja uma quebra de layout por causa da inserção daquele vídeo que está sendo hospedado, ou algum outro comportamento inesperado por causa daquele vídeo que está sendo carregado ali. A próxima parte é a parte de Try It Yourself. O que é essa parte? O site ele possui um editor de código. Você tem as aulas e tudo mais, e em algum momento você precisa treinar. Em vez de você abrir Visual Code, você tem um lugar próprio para treinar esse tipo de coisa. Um editor de código padrão do site, próprio para o site. O objetivo desse tipo de teste, além de verificar se funciona, se o resultado do código é o resultado inesperado, ele também busca verificar o que acontece quando você, por exemplo, digita um código mal formatado, se o erro que aparece é o erro esperado, é o erro que deveria aparecer, se ao você digitar um código que não funciona e você atualizar aquele código, se essa atualização é feita rápida o suficiente e se ocorre tudo bem. E também testa a segurança contra scripts que podem ser possivelmente maliciosos, já que o editor está sendo hospedado no próprio site. Parte de logout. Logout é o processo basicamente do usuário encerrar sua sessão. Quando o usuário encerra sua sessão, nenhuma das informações do usuário tem que estar contida naquele computador. Principalmente em um site de cunho mais educacional, um aluno pode abrir site na faculdade e é necessário que o logout funcione de maneira correta. Nessas situações, são verificadas o acesso do usuário, situações como logout normal, tentativa de voltar para uma página anterior, expiração de sessão. Esses testes eles basicamente tentam garantir a segurança da sessão do usuário. E quando ele sair do, da conta dele, outra pessoa não vai ter acesso àquela conta naquele computador. Voltando ao exemplo da faculdade. Se eu dou logout, mas alguém senta no computador depois, volta a página e ele volta para minha conta, isso não pode acontecer porque é um acesso indevido à minha conta. Então esses testes têm que ser feitos por causa disso. Próximo teste é o teste do scroll. Isso é um teste mais de navegação e novamente toda aquela questão que eu falei de atrito. Nessa sessão é basicamente para verificar se o processo de rolagem funciona corretamente. Em computadores mais antigos, o processo de rolagem costumava ser feito em uma quantidade maior de pixels do que atualmente. Atualmente, a página ela passa de maneira, ela basicamente carrega pixel por pixel de maneira fluida. Então, esse teste busca basicamente verificar esse tipo de rolagem, e verificar rolagens muito rápidas e bruscas para um final ou para um início de página. Verificar se é possível voltar ao topo e para baixo e se o sistema se comporta de maneira esperada em páginas muito extensas. E principalmente verificar e avaliar se o processo do usuário de fazer essa ação, que é uma ação muito básica em site, de usar o scroll, se essa função não gera nenhum atrito para o usuário. Responsividade. Basicamente, essa parte de responsividade, o documento ele vai basicamente verificar a adaptação do site a diferentes tamanhos de telas. Como assim? São analisados vários pontos, como visualização de dispositivos móveis, se ele carrega diretamente numa forma web para computador,
pro Chrome Mobile, por exemplo, se tudo escalona de maneira correta. Se, por exemplo, um usuário de Mac ou Windows que está usando múltiplas abas no mesmo monitor, né, aquela repartição de abas, se o site consegue se redimensionar de maneira correta, o comportamento do menu em telas pequenas e a legibilidade de zoom e adaptação e da rotação de tela, novamente em caso de dispositivos mobile ou dispositivos que têm um giroscópio para esse tipo de rotação de tela. Todas essas coisas que eu falei têm o objetivo de garantir que o site ele vai continuar utilizável em diferentes situações e diferentes dispositivos. E por último, é a funcionalidade do modo escuro, do Dark Mode. Basicamente, o Dark Mode ele é algo que ele vai alterar o site de uma forma clara, como vocês estão vendo, como você está vendo esse documento aqui na minha tela, para um modo escuro. Isso vai ser feito a partir do CSS do site, e isso tem que ser uma transição fluida. Você não pode ativar o Dark Mode e pedaços da tua tela não transicionarem de um jeito correto. O ideal é que essa transição ela seja fluida. Então, basicamente, os testes eles vão verificar a ativação do tema escuro, o retorno depois para o modo claro, a persistência do tema após carregar uma tela, se o site grava que essa é a escolha do usuário de tela, de tema, a legibilidade dos documentos, dos elementos, porque tudo tem que ser visível e claro numa plataforma educacional, mesmo em tema claro ou um tema escuro. Basicamente, essa parte, ela quer confirmar que você alterar entre os temas, funciona de maneira correta, e que você tem a mesma usabilidade do site, tanto no modo claro, quanto no modo escuro. Então é isso que basicamente isso busca, e aqui estão mais o resto dos exemplos disso especificamente. Então, é isso. Esse foi o nosso trabalho com relação aos casos de teste usando o site W3 Schools. E é isso. Obrigado. E essa foi a apresentação.